Bem-vindo a mais um episódio novo de Clássico Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. O governo Lula está ficando impopular. Uau. A inflação e a crise do Pix principalmente aceleraram a queda na sua popularidade. Então, a Folha de São Paulo fez um gráfico aqui que está mostrando pela fonte, o Instituto Quest, né? Quest. O mais romano, Imperium Romanum do Instituto de Pesquisa, que pela primeira vez desde o Lula 3, né? Se não me engano, o Lula 1 e Lula 2, ele nunca ficou debaixo d'água em popularidade. Ele tem uma avaliação negativa. Talvez no início do 1, hein? Que teve mensalão e tal, né? o Talvez. dólar estourou. Talvez. Pela primeira vez, ele tá com a avaliação negativa dele aqui em vermelho maior do que a positiva e do que a regular, né? Então, tá com 37% negativa e só 31% positiva, que é bem baixo, né? Então, antes ele chegou a bater 42%, né? 40% e tal. Então, caiu bastante e a negativa subiu muito. Deu uma porrada nessas últimas semanas. E, cara, muitos estão falando que isso é por causa da inflação e por causa do problema do Pix, né? Enfim, isso é bem interessante. E, cara, é muito ruim pro Lula, na minha opinião, tá? Muito, muito ruim. E essa reportagem aqui... Não, essa aqui também fala só da Quest, né? A Gazeta do Povo entra em mais detalhe. Eles botam um printzinho do PDF que o Quest divulgou, que é... Aqui tem a prova e desaprova, né? Então tem o geralzão, então não soube responder. Distinguindo entre pró e contra, né? Você é pró-Lula ou contra Lula? Exato. O contra superou o pró. Então 49 versus 47. Então o Trump, pra você ter uma ideia, ele tá com a cabeça dele acima da água, sendo que o Trump ele sempre teve muita reprovação por ele ser um cara controverso lá nos Estados Unidos. E o Lula tá debaixo d'água. E aqui a coisa começa a ficar mais interessante, né? Por região, como é a aprovação dele? Então... No Sudeste, ele tá bem negativo. Ele basicamente sempre teve negativo, tirando no comecinho de 2023, né? Aqui no Sul, também, bastante negativo. Centro-Oeste e no Norte, né? Que por algum motivo eles juntam, sendo que os dois devem ter perfis bem diferentes. Tá empatado. E o Nordeste, a aprovação dele ainda tá muito positiva, né? Tá 59 versus 37. Porém, ela caiu muito. A aprovação caiu 11 pontos e a desaprovação subiu 11 pontos. Então teve um swing de 20, cara, na desaprovação dele. Então isso é muito relevante no Nordeste, que é a grande base eleitoral do governo Lula. Núcleo duro do lulismo, né? Exato. Lá em Caetés, na terra dele, aquela região ali, filho. E a mesma coisa você vê na divisão do brasileiro por renda. Então até 2 salários mínimos também deu uma caída. Foi uma caída menos brusca do que a do Nordeste. Mas, cara, caiu aqui 7 pontos a aprovação. E a desaprovação, se você for contar, ela subiu, desde desse mínimo aqui, subiu mais de 13 pontos. Então, cara, e nas outras classes também, né? Entre 2 e 5 salários mínimos, que eu acho que, de certa forma, faz parte da base do Lula também. Não é tipo núcleo duro, assim, mas faz parte. A desaprovação dele subiu bastante e a aprovação caiu. E mais 5 salários mínimos sempre teve debaixo d'água e tá piorando. A leitura do PT sempre foi de que o cara abaixo de 2, ele é garantido, certo? Porque ele é o maior beneficiado por todos os programas, todos os avanços, né, projetos do PT, beneficiam diretamente o cara de até 2 salários mínimos, que é o cara que, cara, tá na lama, né? É o cara que não tem condição de pagar um plano de saúde, não tem condição de pagar uma escola particular pro filho, não tem condição, às vezes, de colocar comer proteína todo dia, dependendo do tamanho da família dele, né? É o cara que não tem carro, talvez tenha uma moto usada. É o cara que ele depende muito do assistencialismo do governo. Nesse sentido, caralho, o PT... é uma mãe, né? Não é nem um pai. Foi muito bom para as pessoas, né? Sim, não é nem um pai, né? Porque disciplina, é uma mãe mesmo. Não é nem uma mãe, é uma avó. Exato. É aquela avó amável, aquela avó que todo mundo ama, né? Todo mundo tem uma vovó que ama. E esse cara de 2 a 5, o PT já categoriza como o emergente. Que é o cara que está tirando a cabeça do lamaçal, ele tá assim... Começando a fazer o financiamento de uma Hilux. Não. Mas ele é o cara que, às vezes, até ganhou dinheiro através de uma iniciativa do PT. Eu tenho muitos casos assim, né? Tipo, na época do PAC. Muita gente saiu da galera do 2 a 5, para ir para cima de 5 com contrato de licitação. Isso no Rio era, enfim, uma Baixada Fluminense, por motivos que vocês também não precisam saber. Eu sei de várias pessoas que ganharam dinheiro pra caralho do PAC, carregando pedra, carregando areia nesses contratos de deslocamento. Mas, enfim, esse cara que emerge, ele começa...
Não, comia uma carninha 2 dias na semana, bota o filho dele para estudar na escola particular, começa a pensar no garoto acessar uma faculdade e tal. Ele começa ele mesmo a ter acesso a entretenimento. E entretenimento, muitas vezes no Brasil, é associado à política. Ou seja, entretenimento, ele não vai abrir o Jornal Nacional. Ele vai estar novos clássicos show, entendeu? E aí ele vai começar a ter uma opinião, caralho. Que? Peter Thiel, David Sachs, não sei o quê. Como assim? Por que o Lula tá tão deslocado disso? Eu diria que todos os brasileiros ganham até 3 salários mínimos. Esse é o tipo de coisa que as pessoas discutem, né? David Sachs, Peter Thiel, Mark Andreessen. Exato. Caralho, o PayPal Mafia, mano, tá tomando conta dos Estados Unidos. Tá? Pô, o Brasil tem o quê? Vendedor de curso, mano. A gente tá fudido. Enfim, o cara começa a abrir um pouco o horizonte dele, começa a consumir um pouco mais e aí ele se distancia. E essa medida, por exemplo, muitas vezes pode ser o cara sair do emprego CLT muito ruim pra abrir uma barraca de sopa na praça. Isso às vezes já é o suficiente para aumentar a renda dele. Claro, ele perde a segurança da CLT, FGTS, INSS, todas aquelas siglas que defendem o trabalhador, o sindicato. Mas a renda dele aumenta. E aí ele abandona o PT, entendeu? Porque ele fica menos dependente do assistencialismo. Enfim. Ou seja, núcleo duro tá caindo, o apoio é bem ruim. Então são os 2 núcleos duros, né? O Nordeste e os brasileiros mais humildes. E aqui tem outro gráfico também que mostra a percepção dos brasileiros sobre o preço de algumas coisas, né? Então, alimentos no mercado. Deu uma porradaça aqui que todo mundo tá... Pô, o preço de alimentos no último mês, como ficou? E, cara, desde o começo do governo do Lula, assim, todo mundo falando, subiu. Só que, cara, nos últimos meses, todo mundo tá tipo, cara, subiu. Todo mundo tá falando que subiu. Ninguém tem coragem de afirmar que não subiu. Até o Eduardo Pessoa tá postando foto do carrinho, mano. Sim, mano. Ninguém escapou, entendeu? Exato. E aí, cara, isso aqui, a conclusão, né, que as pessoas chegaram, então a Folha, a CNN e tal, é que, cara, a inflação e Pix e tal estão desgastando o Lula e ele tá começando a ficar mais enfraquecido justamente no núcleo duro dele, cara. Isso vai jogando ele para um 2026 muito complicado, mas eu diria até que os próximos 2 anos bem complicados. Porque o Lula é um cara que tem inimigos, né? Cara... Tem uma oposição forte, tem gente que odeia ele, por um pedaço, assim, um pedaço bem grande do país, é indissociável a ideia do Lula ladrão, o corrupto, Seus parentes. Tem muita gente na minha família que é fechado do Bolsonaro, cara, a pessoa não consegue chamar o cara de Lula, entendeu? De Luli. Luli, Nine, Painho... 9 dedos, 9 Brahma. dedos, ladrão, Brahma, todas as... sabe? Só vai por aí... E, cara, as pessoas querem a cabeça dele, não querem... eu sinto, pelo menos, que algumas pessoas não querem que termine numa boa nota a administração dele. Querem que ele termine destruído, desmoralizado de novo, né? Já quase chegaram lá uma vez. Né? Pois é, cara. E, enfim, isso é péssimo pra perspectiva de reeleição do Lula, se ele concorrer em 2026. Pra esquerda, então, é o tenebroso, assim, é beyond horrível. Como é que um Camilo Santana da vida vai conseguir se eleger se no Nordeste a galera já tá tipo, mano, o governo do Lula, porra, o Lula, mano, nosso cara, já foi uma merda. Esse Camilo Santana aí é um babaca, eu não quero que ele se foda, eu vou votar no Bolsonaro mesmo, entendeu? Mano, exato. A comida era, tipo, o Bolsonaro é contra isso aí, né? Exato. Eu não sei se é o Bolsonaro, mas eu vou votar em quem tiver contra o Lula. O Lula me sacaneou, né? Exato. Eu dei mais, tipo, queimaram ele no país inteiro, né? Sim. A gente deu outra chance. Ele disse que ia tomar conta da gente e não tomou, né? Tipo, Exato. o preço da comida tem disparado, somos com algumas medidas de austeridade no Bolsa Família, somos com toda essa repercussão do Pix. E aí o Pix pega o cara do emergente, né? Que é o cara que tem um pequeno negócio e tal. Que é a galera que faz estrago nas redes sociais, né? Também. Porque, tipo, o cara muito ferrado, às vezes ele nem tem uma presença tão grande nas redes sociais, o cara não é a pessoa mais alfabetizada do mundo, então não consegue interagir com coisas que tem muita escrita e tal, que as redes sociais... o Instagram é vídeo, mas tem muito texto também, né? Tipo, você sendo analfabeto, eu imagino que seja difícil você mexer nas redes sociais também. Agora, o cara que é emergente, porra, ele já é um cara nativo das redes sociais. Ele é o cara que tá dando 300 milhões de views pro Nicolas Ferreira, 100 milhões pra Erika Hilton, o caralho. E aí você botar essas pessoas contra você, tipo, cara, você vai ser destruído eleitoralmente. Eu acho que a internet empoderou a classe média, de certa forma, né? Porque é meio que é um lugar onde, cara, você pode se expressar, você não precisa ser, tipo, maluco das elites antigas do Brasil pra trabalhar na Globo, né? Como todo mundo sabe que é o processo seletivo, é meio que assim, nepotístico. E aí, tipo, cara, você pode ser só uma voz dissidente. Exato. E você achar outras vozes dissidentes, e isso é até uma leitura interessante, né? Mas aí acaba que sabota muito o Lula e é o grupo de pessoas que eu acho que é o que mais se ferra no país. Sim. E não é porque, curiosamente, integro, né, essa categoria, mas é porque eu acho que o cara que tá na faixa de renda... Tipo, o cara que tá
no lamaçal lá, cara, tá dependendo de assistencialismo. Beleza, é uma merda, mas existe algum relaxamento do fato de que é isso, tipo, a minha vida é isso. Pro cara que tirou um pouquinho a cabeça da lama e aí começou a pagar uma escola particular pro filho, um plano de saúde, etc. Cara, ele já tá pagando imposto de renda, ele paga tudo dobrado pra não ter que para ter que conviver com um cara que tá 100% na lama, meio que, não, agora eu sou outra classe e tal. Não sobra dinheiro. Esse cara se endivida, quebra, entendeu? Às vezes essa renda que esse cara conseguiu gerar é uma coisa que não é segura, né? Tipo, porra, é o risco do negócio. Claro, é o risco do negócio de comprar uma siderúrgica no Texas, mas é o risco do negócio de abrir de vender picolé na praia, entendeu? Tipo, vai por aí também. Às vezes esse cara fica no vermelho. É aquele negócio também do brasileiro que puxa pra baixo. Então, às vezes, o cara tem que ajudar a família, né? Aí, tipo, às vezes um pedaço da família do cara ainda tá lá na lama, meu irmão, extrema dificuldade. E aí tem que mandar dinheiro, tem que ajudar com aluguel. É um primo que é viciado, que tem que tomar conta. Então, esse cara dessa faixa de renda do 2 a 5, na minha... E aí o rico tá bem também, né? Tipo, o cara que ganha, sei lá, uns 10 mil reais já consegue viver bem na maior parte do Brasil. Mas... esse cara que tá entre 2 e 5, mano, esse cara tem motivo pra tá puto com o Lula, hein? Porque, cara, tudo que ele batalhou pra construir nada que ele tem, aquele carro financiado usado, tá em jogo. Exato. E, vamos lá, os grupos que estão ficando mais contra o Lula do que eles eram. Eu diria que nenhum grupo tá mais pró-Lula hoje do que eles estavam antes, tirando, sei lá, talvez a Globo, sabe? E talvez a Justiça também, o STF. Sim. Porque, vamos lá, a Faria Lima, né, o mercado financeiro, quando o Lula foi eleito, eles estavam mais otimistas e muitos se sentiram traídos por ele. Que, beleza, eles não são tão poderosos quanto a esquerda, algumas pessoas da esquerda falam que eles são, mas tem algum poder ali, né? As classes médias estão mais contra o Lula. As pessoas mais humildes, mais pobres mesmo, ainda são mais pró-Lula do que contra, mas estão menos entusiásticos, assim. Os universitários estão tomando corte do Lula. Artista? Não, os artistas tem muitos que estão recebendo uma mata da Lei Rouanet também. Tem. Muito artista e nem artista, né? Só, como chama agora? Influenciador digital, né? Cara, situação ruim pro Lula, mas eu diria que no poder, assim, ele ainda tá bem, né? Ele ainda tá entrincheirado bem, tipo... Porque a gente discutiu o impeachment recentemente, né? A galera gostou da discussão, deu bastante view. De novo, calma, sabe? Não é tipo, caraca, acabou. Meu Deus... O Lula perdeu a popularidade no Nordeste. Tipo, pô, ele ainda tá com muito bem, assim, cara. Se você comparasse essa popularidade... Ó, essa aqui é a popularidade mais relevante. Compara com o Macron. Compara com o Justin Trudeau. Mano, o Macron tá a popularidade em 20% há múltiplos anos, entendeu? E ele tá lá, mano. Ele não caiu. Trabalha. Tá trabalhando, sabe? E não acha que o Lula, só porque ele acabou de ficar debaixo d'água agora, que ele vai cair. Não vai. O Trudeau... ele tá caindo, mas realmente, o Trudeau merece muito, tá ligado? O Macron tá fudido e não caiu, entendeu? Então... Mas é porque ele é um gênio, né? Ele é. Pensamentos muito complexos. A gente, né, meio que tá trabalhando como jornalista, a gente não seria capaz de entender os pensamentos do Macron. Caralho, trabalho como jornalista, meu Deus do céu. Mas enfim... Tô na categoria da Daniela Lima. Sim. Eu diria que é isso, basicamente, né? Sim, eu acho que só um negócio sobre o Macron... Sem sacanagem, o Macron provavelmente é o político mais inteligente no mundo hoje, talvez, assim, um dos mais inteligentes. É porque tem um cara português que o Xi Jinping, ele lava chão. Jogador de vôlei. Não, mas enfim, o Macron na Europa, pelo menos, ele é um dos caras mais inteligentes, políticos mais hábeis. E aí tem um cara europeu, acho que ele é português, que ele comenta de uma forma muito esquizo, assim, ele vai comentando conforme ele vai assistindo o vídeo. E ele sempre fala, porra, o que vocês têm contra o Macron? Nada, ele é genial. Mas ele não faz muita coisa. E, enfim. E outra coisa que eu queria falar... Quem tem com o Macron? Mano, o Macron tinha que destruir o nó górdio, mano. E ele não tá fazendo isso. Mano, esse é o que a gente tem contra o Macron. O lado Napoleão III do Macron precisa aparecer um pouco agora. Precisa terceiro? De um pouco de... Pô, caralho. Enfim. Só falando. Mas, enfim... Outra coisa que eu acho que é interessante é que muito discurso que resguardava o Lula em 26 e projetava ele pra 30 é que meio que, cara, é como navegar em águas tranquilas. É tipo, a gente não precisa se preocupar com o sucessor, porque, caralho, Lula, mano, ele é outro super trunfo. Ele garante o cara dos 2 salários mínimos, ele garante o nordestino, que é o nosso powerhouse, nosso diferencial aqui, o nosso poço que diferencia a gente de todos os outros partidos. Só que, cara... À medida que isso começa a ficar ameaçado pelo efeito Nicolas... E a inflação. Né? E a inflação.
e a austeridade que tá acontecendo em alguns programas sociais. E eu acho que meio que senso comum, assim, que tá trafegando nas redes também. Isso tá tendo cada vez mais capilaridade. Naturalmente tá tendo, né? Por conta do Nicolas Ferreira. Inclusive, o Nicolas Ferreira que gosta quando o sapato dele tá molhado e faz quack, quack, quack. Não sei se tu viu esse tweet aí. Enfim, lá. Eu tenho o Nicolas Ferreira com palavra mutada no meu Twitter, porque eu realmente não sou muito fã dele, não. Boa. Não, beleza. Eu só não mutei porque eu gosto de olhar pro abismo, entendeu? Sim, Tem uma diferença entre nós, mano. O Antônio ele gosta muito de ficar encarando o abismo, entendeu? Eu só fico olhando para cima. Exato, só pra Deus, né? Mas enfim, e eu acho que agora vai colocando o Lula em outra posição, que é tipo, caralho. O Lula não é mais a garantia de que a gente vai estar forte no que a gente já era forte em 30. O Lula agora pode não só se queimar, cagar a biografia dele, e como eu diria que é muito difícil evitar isso, né? Idade e decadência, infelizmente, é da natureza humana, são coisas... O próprio DeepSeek já falou, cara, não passa Não passa de 2030. Cara, a IA chinesa já sabe, entendeu? E você ainda tá duvidando da profecia do Novos Clássicos Show. Mas enfim, é muito difícil você separar a idade de decadência. O Lula naturalmente tá decaindo. Acho que agora isso vai começar a ficar mais óbvio. Seta ele pra ele não ser uma voz tão garantida, não ser um grito em uníssono do PT em 30, se vivo. E eu acho que talvez 30 seja... ou 26 você tá falando? Hã? Em 26, desculpa. Talvez ameaça que em 26 ele não seja um grito em uníssono dentro do PT e que ele próprio também faça tipo, cara, tô fazendo merda. Eu tô destruindo o PT agora. Pelo menos eu tô... O que eu penso pro PT é tipo, cara, se o Lula... Se a gente for colocar o Lula pra ele perder uma eleição, manchar o legado, é melhor a gente tentar lançar outra pessoa que pelo menos ela vai ficar famosa. Mesmo que ela perca a eleição, ela vai perder em 2026, mas talvez ela concorra em 2030. Claro. Talvez concorra em 2034, entendeu? Sim, eu acho que estratégia para esquerda, cara, usa a figura do Lula para manter as outras vozes dissidentes da esquerda amansadas dentro do teu campo político. Eu tô falando para garantir que o PDT não vai lançar o Ciro, garantir que o PSB não vai ter alternativa viável deles para 2026, é possível, né? Já estão esquentando o nome do João Campos no Globo, quer dizer, na Folha, e inclusive sendo elogiado pelo Alckmin. Então, cara, garante que essas dissidências de esquerda à vontade debaixo da tua aba, usa o Lula para isso, mas ele não, entendeu? Camilo Santana, por aí, sabe? Sim, mas é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site se você quiser ver a gente discutindo o caso da Amanda Vettorazzi, do Oruan e tudo mais. A gente falou no site porque, né? A gente mora no Rio de Janeiro, né? A gente não mora em Curitiba, ou em São Paulo, ou em Lisboa e o caralho. Aí tá no site. Lá você pode virar membro também, por míseros R$8. Você vai ter acesso ao nosso programa de perguntas e respostas, que a gente pode responder uma pergunta sua, inclusive. E a gente discute temas mais abertos, não necessariamente presos a notícias. E, cara, segue a gente no Twitter. O meu @é pessoa_A99. Meu é @Novos Clássicos. Roubei o @ do Pessoa. Segue a gente no canal Novos Clássicos, que a gente fez um vídeo sobre as revoltas do Brasil agora. Eu acho que você vai gostar bastante, porque pega história política do Brasil e tal. E tem tier list lá também. E no Instagram também, que, cara, bateu 28 mil pessoas no Instagram, né? Obrigado, Felipe Steps, mano. Felipe Steps, mano, mago do Instagram absoluto. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado.